informação é para farmácias que atuam ou pretendem atuar na área veterinária. Você sabia que o MAPA está fazendo uma proposta de alteração da Instrução Normativa 11 de 2005, que é aquela que cuida das boas práticas de manipulação veterinária? Pois é, o texto da consulta pública foi disponibilizado no Sisman com um pouquinho de atraso, então ela foi publicada em agosto, dando prazo de 60 dias, mas o MAPA decidiu estender esse prazo para 7/12 para que as pessoas possam fazer manifestações, então fica aí a dica que você pode entrar no Sisman e fazer suas contribuições. Fiz aqui um apanhado do que eu acho relevante para o mercado magistral em relação a essa proposta de nova norma e vou comentar agora com vocês. Bom, primeiro é importante saber que toda farmácia que atue com manipulação veterinária precisa ser regularizada junto ao MAPA e isso obviamente será mantido nessa nova norma, só que agora o certificado de registro vai ter que ser afixado. Ainda sobre a regularização, a parte de venda de especialidades farmacêuticas vai obrigar as farmácias a terem também um registro de estabelecimento como comerciante, não só como manipulador. E aí, esse estabelecimento comerciante tem como responsável técnico o médico veterinário e não o farmacêutico. Complica um pouquinho aí a nossa vida. Uma outra novidade que eu achei interessante foi em relação à manipulação para espécies destinadas à alimentação ou consumo humano. Antes o MAPA tinha uma lista de espécies que não é permitido manipular medicamentos para elas e essa lista foi retirada, tá só dizendo então que se for para consumo humano não vai ser possível trabalhar, mas tem ali uma exceção importante em relação aos equinos, que dava muito pano para manga aí no passado, a manipulação para equinos. Vai poder agora manipular para equinos se a norma passar, desde que tenha tanto na prescrição quanto na rotulagem uma observação, esse medicamento não será utilizado em animais para abate, então aí ficou a exceção apenas para os equinos. Bom, em relação à estrutura física e os produtos de uso exclusivo veterinário, seguimos com a norma do MAPA pouco clara em relação a ser possível manipular produtos de uso exclusivo veterinário nas mesmas áreas que se manipula para uso humano, que é algo que a gente vem defendendo há um tempo, e isso costuma dar problema lá com as vigilâncias sanitárias, principalmente aqui em São Paulo, que tem exigido, olha só, CNPJ distinto e entradas separadas para manipulação de insumos exclusivos veterinários. Então, seria legal a gente colocar lá no sistema do Sisman uma observação sobre esse artigo 13 para pedir que o MAPA deixe claro que é possível também trabalhar com insumos de uso exclusivo veterinário nas mesmas áreas aonde se atua com uso humano. Bom, captação de receita segue vedada, somente entre matriz e filial que possuam um laboratório de manipulação será possível compartilhar fórmulas e o MAPA está batendo aí na questão de franquias, dizendo, olha, franquia não é matriz e filial, então essa relação não permite, a relação de franquias não permite que se faça aí troca de fórmulas entre empresas que não ostentam o mesmo CNPJ raiz, então tá pegando aí numa questão de mercado. Muito bem. Outra coisa que dava muito problema é a questão do rejunte na estrutura física. Olha só, o MAPA agora está dizendo que vai ser possível sim trabalhar com rejunte, né? Ele ainda pede as superfícies lisas, mas ele está falando em superfícies, paredes, pisos de cor clara, então temos que ficar atento a isso. E os rejuntes serão permitidos também desde que estejam íntegros e em cor clara. Muito bem. Uma novidade interessante que eu queria comentar com vocês, o MAPA sempre se baseia na legislação da Anvisa para incorporar os dispositivos à sua legislação e dessa vez não foi diferente. O MAPA pegou vários dispositivos da RDC 44 de 2009 sobre atendimento remoto de preparações magistrais e pretende incorporar isso à sua norma. Então hoje o MAPA pretende alterar para continuar proibindo a exposição de produtos magistrais com objetivo de propaganda, como a gente já vê no uso humano, mas tratando especificamente da possibilidade de solicitação remota de prescrições que são enviadas por meio de site, telefone e outros meios, para que a gente possa atender remotamente prescrições da área veterinária. Lembrando que na área veterinária a prescrição é sempre pelo médico veterinário, não existem outros prescritores autorizados até o momento. Em relação às substâncias de classe restrita, que o MAPA assim chama, penicilâmicos, cefalosporínicos, hormônios, citostáticos, uma pequena mudança aqui em relação à questão da validação. Ainda não está muito claro, porque o decreto 5053, ele pede a validação de limpeza quando você for compartilhar cabines de penicilâmicos e cefalosporínicos, mas parece que na nova norma isso não vai mais ser exigido, desde que tenha ali alguns cuidados com EPIs e utensílios. Parece que não vai precisar de validação, a ver, né, porque o decreto ainda fala nisso, então a gente fica com dificuldade para interpretar as duas normas em conjunto. Muito bem.
São essas as alterações principais que eu queria comentar com vocês, e aí convidar todos para que façam suas manifestações junto ao Sisman, para que a gente não fique aí, né, refém de uma legislação que não nos atende. Um outro detalhe, as cabines, o mapa está pedindo que em todas as cabines que seja instalado filtro EPA. Então é uma coisa que me preocupa um pouco, porque excede até um pouquinho o que está sendo pedido na área humana. Na área humana, o filtro EPA só é exigido para quando a gente não vai fazer antecâmeras ou para quando a gente vai trabalhar com produtos estéreis. Então, nesse ponto, o mapa extrapolou um pouquinho e está fazendo uma exigência um pouco maior para essas classes restritas. Espero ter ajudado, convido todos à contribuição e fiquem à vontade para comentar aqui. Um abraço, até a próxima.